A voz do pastor, domingo 26 de novembro de 2023. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, você que é ouvinte, você que está sintonizado aqui na Rádio Canção Nova FM 90.9. Nós espalhamos o amor pelo ar. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, através deste programa A Voz do Pastor. Acolho também você que está nos acompanhando pela rede Canção Nova de rádio, através da internet por todo o Brasil e no mundo inteiro. Acolho você que está também através dos aplicativos da Rádio Canção Nova conosco no início deste domingo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para mais um comentário a respeito do domingo, o dia do Senhor, e refletimos a palavra de Deus. Hoje são 26 de novembro de 2023, 34º domingo do tempo comum, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Antes de lermos o Evangelho, apresento uma explicação, ouvinte, sobre a festa litúrgica que estamos celebrando neste domingo. Nós dizemos solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que é então a conclusão do ano litúrgico. A festa de Cristo Rei do Universo foi instituída em 11 de dezembro de 1925 pelo Papa Pio XI no último domingo de outubro, antes da solenidade de Todos os Santos, cada ano com uma consagração ao Sagrado Coração de Jesus. O lema do Papa Pio XI era: é no reino de Cristo que devemos buscar a paz de Cristo. O Papa Pio XI, quando instituiu a festa de hoje, escreveu assim: quanto mais se passa sob o vergonhoso silêncio o suavíssimo nome do nosso Redentor, seja nas assembleias internacionais, seja nos parlamentos, tanto mais altamente é necessário aclamá-lo, anunciando em todos os lugares os direitos de sua realeza. Continua o Papa: porque o mal está imperando em todos os cantos. Não existe paz duradoura se as nações continuam sem reconhecer a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E continua o Santo Padre Pio XI: esta festa anual recordará também aos dirigentes da sociedade civil que devem prestar um culto público a Nosso Senhor Jesus Cristo e observar os mandamentos. Os fiéis devem modelar a sua alma a verdadeira regra da vida cristã, porque se a Cristo Senhor foi dado todo o poder no céu e na terra, nossas faculdades ficarão submetidas ao seu império. Será necessário que ele reine na mente, na vontade, no coração, no corpo dos fiéis. O poder temporal que os papas foram perdendo se consumou em 1870 com Pio IX e foi considerado uma expoliação ímpia. De Pio IX até Pio XI, então, os papas se consideraram prisioneiros no Vaticano. Quando Pio XI assumiu, quis inverter essa situação. A primeira bênção, Urbi et Orbi, 6 de fevereiro de 1922, foi dada no balcão da Basílica e não no interior da mesma Igreja de São Pedro. Era a intenção do Papa se dirigir decididamente ao mundo para afrontá-lo e reconquistá-lo, para expandir o reino de Cristo. Com o passar do tempo, a Igreja percebeu que não era pelo poder temporal que ela influenciava as decisões e a cultura. E assim, os seus pronunciamentos foram sendo mais apreciados e respeitados. Isso se consolida no Concílio Vaticano II, quando a Igreja decide oferecer uma colaboração sincera à sociedade civil com o intuito de contribuir
para estabelecer a fraternidade universal. A missão da Igreja é difundir a obra de Cristo. Na reforma do Concílio Vaticano II, essa festa passou do último domingo de outubro para o último domingo do ano litúrgico e não mais se chamou somente Cristo Rei, mas Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Não pede mais que as criaturas se submetam ao poder suave de Cristo, mas que a Ele sirva e adore. Esse modo de conceber a festa está expresso na oração da missa. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouvinte, feitas essas considerações históricas e litúrgicas, passemos à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Nós temos o capítulo 25, os versículos de 31 a 46. Disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Ouvinte, são essas palavras que hoje escutaremos nas igrejas católicas do mundo inteiro. Depois de termos lido as parábolas das 10 virgens e a parábola dos talentos nos últimos 2 domingos, hoje temos a continuidade do capítulo 25 de São Mateus, a parábola do juízo final, o último texto do Evangelho de São Mateus que lemos no ano litúrgico a ele dedicado. É um evangelho belíssimo, mas um pouco longo. Não existe em nenhum outro evangelho algo semelhante. A parábola não está presente nos outros evangelhos. Ela consta somente do Evangelho de Mateus.
é o último ensinamento de Jesus antes que os acontecimentos da paixão se acelerem com a sua prisão. Possui uma importância muito especial, porque se refere ao destino da humanidade que não pode conhecer a Cristo. Portanto, é a última expressão expressa por Jesus, destinada aos apóstolos, e nós devemos ler com muita atenção. O Messias, consciente de que 2 dias após ter pronunciado essas palavras, será capturado e assassinado. Então, prepara os seus discípulos para essa prova tremenda, revelando-se como Filho do Homem, alguém que realiza plenamente o projeto de Deus para com a humanidade. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Nós, então, vemos Jesus glorioso, isso para significar que a cruz, que acontecerá logo em seguida, não destruirá Jesus de Nazaré, mas a cruz revelará todo o seu esplendor. Ele se concebe, portanto, está consciente de que ele é o Filho do Homem e que se sentará no trono de sua glória. Então, ele apresenta-se sentado na sua glória e diante dele desfilam todas as gentes, nações e raças. O juízo é, então, reservado às nações, termo com o qual se indicavam os povos pagãos. Para Jesus, a sorte dos pagãos depende de quais foram suas atitudes em relação aos marginalizados da sociedade. Muito diferente dos sabinos, não quem se ocupa da lei, não quem participa do culto, não quem observa então os mandamentos. Não é a atitude mantida em relação à divindade o parâmetro com o qual se julga o valor ou não valor do homem, mas o comportamento em relação aos seus semelhantes. O Filho do Homem, como pastor em silêncio, separa as ovelhas dos cabritos, exercitando assim a sua autoridade. No final do dia era comum que o pastor separasse as ovelhas dos cabritos. Os cabritos deveriam dormir num local mais protegido, porque eles não têm a proteção natural da lã como têm as ovelhas. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, assim o Filho do Homem discerne entre os homens cheios de vida e os que dela são carentes, como o pescador distingue os peixes bons dos podres, e o agricultor distingue entre os frutos bons e os frutos ruins. Então, o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Aqueles que estão cheios de vida são convidados a participar da plenitude da condição divina, porque realizaram o projeto do Criador. Vinde, benditos de meu Pai. Esses são chamados de benditos, bem-aventurados, como Mateus diz no capítulo 5. Por que são bem-aventurados? Porque responderam às necessidades das pessoas em 6 obras de misericórdia. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Dar de comer e beber aos famintos, vestir os nus e visitar os doentes, bem como a acolhida do estrangeiro, eram obras aconselhadas pela piedade judaica e pelas outras religiões. Porém, nunca a divindade se identificou com a pessoa necessitada como Jesus faz. Inclusive chega a dizer: eu era prisioneiro,
assemelhando-se aos prisioneiros e às outras categorias humanas consideradas necessitadas de ajuda. Atenção aos presos era uma exclusividade do cristianismo. A carta aos Hebreus diz: lembrai-vos dos presos como se fosseis seus companheiros de vida. No mundo romano, a prisão não era planejada tanto como lugar onde se cumpre a pena, mas como o espaço onde os condenados esperavam trancados à execução. O preso era considerado um delinquente justamente punido, responsável pelo castigo recebido, sem mérito de qualquer compaixão. Sua detenção deveria servir de advertência. Ir ao encontro de um preso não significava somente visitá-lo, mas alimentá-lo, pois os condenados dependiam para a alimentação e outros cuidados dos familiares e dos amigos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? A resposta de Jesus é simples: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. É incrível que um rei glorioso se identifique com as pessoas mais humildes e mais necessitadas. O juiz não nos apresenta uma lista de coisas erradas que as pessoas fizeram, mas identifica alguns gestos de bondade que ele percebeu que elas manifestaram. Ele menciona algumas necessidades elementares: alimento, bebida, agasalho, alojamento, enfermidade, cárcere. Não pede nada impossível, mas um dom e uma ajuda humana segundo as nossas capacidades. Não diz: eu estava doente e me curastes, eu estava na prisão e me libertastes. Curar uma doença e libertar uma pessoa da prisão está para além das nossas condições. Compartilhar, porém, essas situações mencionadas é possível. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Eu estava preso e fostes ter. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Eu estava com fome e me destes de comer. Estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Ouvinte, atrás de cada pessoa, sobretudo a menor e mais fraca, está Jesus. O rosto do pequeno revela o rosto do rei, ou no rosto do pobre está escondido o mesmo rosto de Cristo. Mesmo que não se reconheça, o rei que julga o Cristo se encontra em meio aos homens e mulheres, precisamente nesses pequeninos e nessas pequeninas que são chamados de seus irmãos e suas irmãs. Acolher os pequenos e acolher o próprio juiz da história, o Pantocrator, isto é, o Todo-Poderoso. Ele permanece, portanto, manso e humilde de coração, identificando-se com todas as vítimas da história, chamando-as meus irmãos pequenos e minhas irmãs pequenas. Sabíamos que na cruz Jesus tinha se feito pobre, mas a surpresa é que esteja em todas essas situações de vulnerabilidade. Nós sabemos que depois da morte Jesus foi exaltado ao céu, mas mesmo no céu não se afastou dos pobres. Precisamente essa humildade que nos revela a lógica do reino e se torna critério de juízo para o agir humano. É o paradoxo que expressa maior surpresa. Esse rei que julga a história não somente se esconde atrás do rosto dos pobres, mas não pretende nem mesmo ser reconhecido na sua verdadeira identidade. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Respondem com surpresa aos justos.
O que é importante é servir o pequeno, porque é pequeno. É o ato cheio de misericórdia por uma humanidade sofrida e ferida que conta, e não a revelação de quem está escondido atrás daquele pobre. Essa gratuidade é uma porta aberta ao encontro autêntico com o Senhor. Em cima desse amor praticado e não simplesmente proclamado em palavras, qualquer homem será julgado. Não são listadas nem menos os pecados contra Deus, como blasfêmia ou observância do sábado. As culpas que causam exclusão ou ingresso no reino são as que dizem respeito às relações entre as pessoas, de modo particular para com as pessoas que estão necessitadas ou que estão em desgraça: fome, sede, marginalização do estrangeiro, nudez, doença e prisão. Antes de tudo, Jesus estabelece uma ligação estreita entre a sua pessoa e os homens, até o ponto de identificar-se com eles. A mim o fizestes. O pobre é como Deus, corpo de Deus, carne de Deus são os pequenos. Quando tocamos um pobre, tocamos em Cristo. Deus não joga fora nem a nossa história, nem a eternidade. Ele não perde o menor gesto de bondade. Os distanciados de Deus no juízo, que mal cometeram? Não foi ter acrescentado mal ao mal? O pecado deles mais grave é a omissão, não ter feito bem, não ter dado nada à vida. Se faz mal não fazendo nada e não comprometendo-se na realização do bem comum. Essa palavra não termina de nos impressionar, porque revela até que ponto chega o amor de Deus. Identificar-se conosco não quando estamos bem, estamos felizes, mas quando estamos passando necessidade. Neste modo, escondido, ele se deixa encontrar, estende a mão como mendigo. Ouvinte, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.